Olá, tudo bem? Gostando mais de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Por isso nós estamos trabalhando nisso. Como melhorar a sua autoimagem? Como melhorar a sua autoestima? Até a idade de 8 anos, você recebeu aproximadamente 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com 4 anos de idade, microgravadores colocados na orelha para escutar, gravar o que elas escutam em 24 horas, para cada elogio, elas receberam 9 repreensões. Então o que acontece? A sua autoestima, que nasceu direitinho, ela começa a ser lesada. Você tem que continuar vivendo. Então, como mecanismo de compensação, você faz compensações e que leva a deformações. Adolf Adler, discípulo de Sigmund Freud, o Dr. Adler dizia, toda compensação traz uma certa deformação. Conclusão, você passa a ter 2 personalidades. Uma que você apresenta para os outros e a outra que é a sua lá, que você não quer mostrar para ninguém. E você gasta uma energia vital enorme tentando separar uma da outra. E isso tudo é codificado linguisticamente. E existe uma conversa dentro da sua cabeça o tempo todo, chamado self-talk, que determina isso. E eu vou lhe provar isso agora. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu colocasse aí onde você está assistindo esse vídeo, uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. E eu colocasse no chão. E solicitasse que você andasse nessa tábua, de um lado para o outro. Você conseguiria? Provavelmente sim, não tem problema nenhum, andar de um lado para o outro. Agora eu pegaria essa tábua e colocaria essa tábua entre os 2 prédios Twin Towers do World Trade Center em Nova York, os 2 prédios mais altos de Nova York, 400 metros acima do solo, 108 andares. E agora eu solicitaria que você atravessasse essa tábua de um lado para o outro. Você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue fazer. Você não fez lá, não andaria no chão? O que acontece? Imediatamente vai aparecer no seu cérebro o chamado self-talk. Olha, você vai escorregar, ó, você vai cair, ó, vai ventar. Não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu, ou porque o seu braço doeu, ou porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro. Não é verdade? Pois é, isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima. Porque essa autoestima foi gerada através do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Nos primeiros 7 anos de vida, você não tinha capacidade cognitiva. O seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja. Você estava consciente, mas você não estava consciente que você estava consciente. Essa é a verdade. Então a religião que você tem, os preconceitos, as suas crenças com relação a dinheiro, a Deus, a amor, a saúde, a velhice, tudo isso foi codificado nos primeiros 7 anos de vida. Dos 7 aos 14, você entrou na fase de modelação. Você começou a modelar os outros. Você começou a copiar o comportamento das pessoas. Se a sua mãe dizia, não minta, mas você ouvia ela mentindo para o vizinho, você chegava à seguinte conclusão, mentir é válido. Ou seja, você incorporava o comportamento e não o que as pessoas estavam dizendo. E você começou a fazer julgamentos. Por volta dos 14 anos, você entrou na terceira fase, que é a chamada fase de socialização. Você começou a se socializar com os outros. E teoricamente, somente teoricamente, você completou isso por volta dos 21 anos. Eu digo teoricamente porque eu encontro pessoas com 50 anos de idade que ainda não saíram de casa emocionalmente. O pai já morreu, a mãe mora a 2.000 quilômetros de distância, mas a pessoa ainda não saiu de casa emocionalmente. Então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança, que nunca tem mais do que 7 anos de idade. E como que isso foi estruturado neurofisiologicamente? Do seguinte modo, na base do seu cérebro, você tem uma estrutura chamada substância reticular ativadora ascendente, que é abastecida pelo saldo exergônico do bioquímico celular. Estou falando difícil. O que é isso? Significa que se eu levanto a mão, eu libero mais energia do que é necessária para levantar a mão. Parte dessa energia vai pelo sistema nervoso e ativa essa substância que ativa o cérebro. Então o seu cérebro se mantém acordado graças à substância reticular ativadora ascendente.
A segunda função da substância reticular ativadora ascendente é funcionar como se fosse uma secretária executiva do seu cérebro. O seu cérebro não pode prestar atenção em mais do que 5 a 9 coisas de cada vez. Você não estava prestando atenção no dedão do seu pé direito, até que eu falei, nem tampouco na ponta do seu nariz, nem no lóbulo da orelha esquerda, e assim por diante. Porque você não pode prestar atenção em tudo isso, no que eu estou falando, na temperatura da sala. Opa, peraí. Tem que ter uma prioridade. E a substância reticular ativadora ascendente estabelece essa prioridade. Quem estabelece para ela? O cérebro. O cérebro diz, ó, isso é importante, eu quero ver, isso não é importante, eu não quero ver. Então as suas crenças foram codificadas e o cérebro diz para a substância reticular, é isso aí. Então imagina uma menina com 12 anos de idade abusada sexualmente. Ela chega à seguinte conclusão, homem não presta. O cérebro dela diz para a substância reticular, então se você encontrar um homem que não presta, eu quero saber. Quando você encontrar um que não presta, eu não quero ver. E daí para frente, o que é que ela vai encontrar na vida? Homens que não prestam. Então, com isso, isso se perpetua. E você, então, passa a ter a sua vivência de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua autoestima. Está entendendo como a coisa funciona? Se você quiser mudar a sua vida, você tem que começar mudando a sua autoestima. Nós vamos trabalhar nisso aqui. Como é que você melhora a sua autoimagem? O que você precisa fazer para mudar essa autoimagem? O que você precisa fazer para modificar essa janela da substância reticular ativadora ascendente? E, consequentemente, mudar a sua percepção. Mudando a sua percepção, você muda a sua realidade. Porque as coisas são simples. As coisas são óbvias, não é verdade? Mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Então, nós temos que preparar essa mente. E como que nós preparamos? Mudando essa janela, mudando a sua percepção. É isso que nós vamos continuar fazendo. E você agora vai para um outro vídeo, e nesse segundo vídeo nós vamos continuar trabalhando nisso, porque esse é o primeiro passo para você ser bem-sucedido. Você tem que passar a gostar mais de você, você tem que mudar esse self-talk, essa conversa que você tem com você. Certo? Até lá!